Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Rezende e hoje eu estou fazendo então um vídeo para falar sobre o manuseio desse carinha aqui, o equipamento DOS 1000 da empresa Instruterm, lançamento de 2019 da empresa, que chegou recentemente ao mercado de higiene ocupacional, um audiodosímetro de ruído feito para não só a quantificação das variáveis referentes ao nível de pressão sonora, principalmente quando a gente pensa em ruído intermitente ou então ruído contínuo, mas também para a quantificação do ruído, por bandas de frequência de oitava ou 1/3 de oitava, parâmetros muito importantes quando nós pensamos no cálculo de atenuação acústica de protetores auditivos pelo método longo, ok? Então, quando você pensa, por exemplo, numa subtração de ruído por conta da atenuação que o protetor auditivo ele promove, às vezes a gente está acostumado a usar um método simples, que é o NRRSF, Subject Fit, que traduzido para o português, em tradução livre, significaria subjetivo, é o mais próximo que nós temos. Que nesse caso nós assumiríamos que o ruído ele não tem diferenças de bandas de frequência ao longo da sua emissão, ou seja, nós temos um ruído de comportamento de banda rosa, certo? Quando nós temos um ruído rosa, significa que não há variabilidade na característica de frequência dessa emissão acústica, coisa que a gente sabe que no ruído industrial, principalmente, isso não acontece. Há uma predominância até mesmo numa faixa de maior sensibilidade acústica, quando a gente fala de mais ou menos em frequências industriais na faixa de 4.000 Hz, por exemplo, ou 4 kHz, se assim vocês preferirem. Enfim, eu estou falando disso porque fazendo uma audiodosimetria por bandas de oitava, você consegue usar um método longo para fazer o cálculo da atenuação desse protetor. Então, quando nós pensamos na NBR 16077, que teve algumas revisões recentemente, que fala sobre equipamentos de proteção individual, no caso os protetores auditivos, há essa possibilidade de fazer o cálculo pelo método longo, que vai ser bem mais eficiente. Então, esse equipamento aqui é bom porque ele já consegue dar o resultado para a gente expressar, não só o nível de pressão sonora, mas também o nível de pressão sonora associado a uma banda de oitava ou, uma grande vantagem, 1/3 de oitava. O designer dele é bem legal aqui, então vocês podem ver que é um designer bem anatômico, uma massa bem leve também, um microfone de eletreto, se me falha a memória, a telinha aqui é de 1,5 polegada, e nós temos aqui um wheel, que é utilizado na função touch, que você pode deslizar o seu dedo aqui para mudar as opções. Não é aquele monte de botão que a gente está acostumado a ver em audiodosímetros mais antigos, ou mesmo que você tenha algum conjunto de botões por aqui, tá? Então, o único botão que nós temos aqui no equipamento é esse botão aqui central, que serve para alguns comandos mais simples, e aqui um botãozinho de liga e desliga. Comunicação via cabo USB e aqui uma entrada para você carregar o equipamento, tá? Bom, quais são as faixas de medição desse equipamento? 60, 140 em escala SPL, tá? Então, quando a gente pensa na leitura em dB instantânea, a gente está falando dentro dessa escala de 60 a 140, e aí a curva de ponderação, o circuito de compensação, a gente pode dizer que ele vai trabalhar basicamente naquelas escalas que a gente já conhece, dBA para ruído contínuo intermitente, e para ruído de impacto nós temos em dBc ou então escala linear, que é dBz. Faixa de pico, ela varia de 103 a 140 decibel. Salientando também que o audiodosímetro ele foi projetado conforme as tolerâncias previstas na norma da ANSI,
S1.25 e da International Electrotechnical Commission, que é a IEC 61252, tá? Então, tanto pela norma da ANSI quanto pela IEC, que são as duas mais comuns para audiodosímetros, tá? O pessoal gosta mais da ANSI do S1.25, porque é ela que está no texto da NHO 1 da Fundacentro, mas também tem a EC 61252, alguns parâmetros um pouco diferentes, mas não vem aqui em questão, tá? Taxa de troca 3, 4 ou 5 dB, né? O famoso Q3 ou Q5, mas aqui você consegue fazer os dois. Tempo de estabilização dele é de 1 segundo a partir do início da variação. A direção de referência de incidência sonora dele é de 90 graus, então o microfone e o equipamento posicionados próximo à zona auditiva do trabalhador, geralmente no ombro, né? Quando você posiciona, a direção de referência de maior incidência sonora, isso não é só nesse dosímetro, é em outros manuais que vocês podem consultar também. A melhor incidência para a gente, em termos de referência de projeção, é 90 graus, então é nesse ângulo que nós temos a maior eficácia em termos de captação da incidência sonora, ok? E para fazer a calibração desse equipamento, a frequência de referência dele é 1 kHz, 1000 Hz, e o nível de referência que a gente pode usar aqui é de 94 e 114 decibel, que é o padrão que nós já estamos acostumados, ok? Então, bem legal, também bem anatômico, um design bem legal do instrumento. Voltando aqui na tela do equipamento, pessoal, vocês podem ver que ele tem uma outra parte aqui que se refere ao instrumento, tá? Se alguma hora aí vocês verem a tela piscando um pouco, não é do equipamento, tá? Mas é por causa da gravação em si. A telinha dele aqui tá bem visível mesmo, é bem legal essa tela colorida aqui. Indo ao instrumento, vocês vão ter parâmetros de data, hora, memória, tá? Então você tem aqui vários dados, como eu falei para vocês, a memória é importante, dá para limpar a memória aqui pelo próprio equipamento mesmo, tá? Você pode verificar a memória atual dele, então memória livre, 94%, equipamento novo, então tem bastante coisa a ser utilizada aqui. Então, quer mudar data, hora, idioma, alguma questão do display, você pode mudar aqui, tá bom? Não vou ficar passando por todos esses menus aqui, mas enfim, você tem aqui tempo de duração do brilho da tela, isso te ajuda a economizar energia, muita energia, tá, gente? Então não deixem a tela ativada a todo instante, tá bom? Bom, pessoal, agora para iniciar a sua medição, por exemplo, vamos supor que você está nessa tela, aí você vai clicar aqui, vai soltar e vai cair aqui naquele menu que nós estávamos agora, tá? Beleza, configurou tudo. Já viu tudo que tinha que ver sobre o usuário, ou então você não vai configurar nada, a gente volta para aquela tela inicial, tá? E nessa tela inicial, se você já quiser iniciar a sua medição, basta segurar esse botão aqui por 3 segundos, aí soltou, vai aparecer aqui, nome da medição. Qual é o nome da medição que você quer colocar? Você pode renomear aqui, tá? Dá para você colocar um nome aqui para sua medição, tá? O padrão é dela vir já com o DOS algum e o número associado à sua medição, e aqui você tem a opção de mudar isso, tá? Então você pode colocar um nome que você achar mais adequado, pode ser o nome da empresa, geralmente, ou algum registro que você saiba que a medição ela foi executada naquela empresa, naquele determinado dia, que é uma coisa que às vezes os alunos eles acabam me perguntando bastante, né, na sala de aula, se é importante fazer o renomeio de arquivos, a edição de arquivos. Eu sempre falo que isso é uma coisa fundamental. Pode parecer trivial para alguns, mas tem gente que se perde no meio de tantos dados. Aí, sei lá, eu estou colocando aqui Gustavo, por exemplo, 01, tá? Vai ser a medição que eu vou fazer aqui, 001, tá? Eu podia deixar sem nada, tá, pessoal? Podia ter colocado, sei lá, só Gustavo, Enter e ter iniciado, mas aqui eu estou preenchendo todas as casas, tá? Gustavo 001. Se eu não quisesse usar todas as casas, bastava eu só
e clicando Enter até chegar no final aqui, mas eu deixei como Gustavo 001. Então aí eu clico em iniciar, e agora eu tenho que fazer minha calibração. Eu podia ter feito a calibração antes, quando nós já estávamos na tela da calibração, mas eu prefiro fazer aqui antes de começar a medição, beleza? Para fazer a calibração eu vou usar aqui também um outro equipamento da Struterm, tá? Então vocês estão vendo aqui o calibrador acústico de classe 1, o CAL 5000, que atende a International Electrotechnical Commission, que é 60942, tá? A Comissão Eletrotécnica Internacional. E nesse calibrador acústico que nós temos em mãos, eu vou fazer então esse processo de ajuste do DOS 1000, sempre lembrando que ele tem aqui 114 e 94 decibel como referência, beleza? Bom, para a gente fazer isso, aqui você já tem até a própria instrução do equipamento, né? Então conecte o calibrador no microfone, então você vai pegar aqui o calibrador e vai conectar esse orifício no microfone dele. Então vai conectar aqui. Então tem que empurrar bem agora, tá, gente? Porque é um pouquinho firme aqui a estrutura. Mas a partir do momento que você vai apertando, ele prende bem aqui, tá? Então, beleza, não precisa ficar também apertando e forçando, aí você pode danificar o seu equipamento, tá? Então, beleza, você está aqui com o equipamento já pronto para fazer o ajuste, tá? A calibração. Bom, pessoal, então, já com o calibrador acoplado no microfone, a gente pode clicar aqui, então, em calibrar, tá? E lembrando que o calibrador ele tem que estar ligado também, então, o CAL 5000 é bem simples, tá? Você liga ele aqui, aí você pode escolher as duas opções, 114 e 94 decibel. Aqui a gente vai optar por 94, seleciona aqui, clica em calibrar. Acompanhando como está no nosso calibrador, você vai escolher aqui a opção de 94 decibel também. Vai clicar aqui e aí ele vai dizer aguardando calibrador. Aí ele reconhece o calibrador, vai aparecer calibrando, vocês podem perceber que mudou. Apareceu ali escrito calibrando agora. Aí você aguarda alguns instantes. Bom, estando o seu equipamento calibrado, então começa esse timer aqui de 20 segundos para você poder tirar o seu calibrador. Na hora que você tira ele, não se assuste, tá? Isso aqui acontece mesmo, acaba ficando esse chapéuzinho aqui, tá? E aí antes de você tirar, só quero mostrar que a tela vai aparecer que aqui a audiodosimetria ela vai ser iniciada, tá? Então foi iniciada a medição de ruído, tá? Então você pode tirar aqui essa parte do calibrador, tá? Que justamente ela fica aqui para não danificar o seu microfone, ok? E você pode já colocar a sua espuminha, tá? Essa proteção aqui de espuma sobre o microfone para protegê-lo contra sujeira, poeiras, enfim, coisas do gênero. E aqui vocês podem ver que na tela a gente já tem o ruído sendo quantificado. Para posicionar o equipamento no trabalhador, você tem essas duas presilhinhas aqui, esses dois jacarezinhos aqui que você pode usar para prender. Tá? Então é bem fácil de prender, não tem segredo nenhum. As duas aqui, deixando sempre bem fixo para evitar que o equipamento caia, tá? Então aqui está correndo a sua audiodosimetria, você está fazendo aqui a sua medição. Você pode deslizar aqui no touch e ver os outros parâmetros, então o valor de ruído pontual. Você pode chegar aqui nos filtros de bandas de oitava, de 1/3 de oitava ou de oitava, é bem legal aqui também. Dá para você ver isso. Enfim, os parâmetros em tempo real aqui. É bem legal você poder acompanhar isso na sua medição. Se você quiser bloquear o teclado, basta clicar 2 vezes rápido, instrumento bloqueado. Como vocês podem ver, cliquei 2 vezes rapidinho aqui. Quero tirar da tela de bloqueio. 2 vezes também, tirei da tecla de bloqueio. Vocês podem ver que o play está rodando aqui, então a medição está sendo feita normalmente. Quero pausar o equipamento, cliquei uma vez aqui. Vocês podem perceber que apareceu o símbolo de pausado. Quero voltar,
cliquei uma vez, voltou aqui para o play, beleza? Então dá para você bloquear o teclado ali também, e aí ele desliga o touch, você economiza bastante energia. Terminou a medição, você vai clicar aqui no botão central, vai pressionar por 3 segundos, e ele vai perguntar, desejem concluir a medição? Aí você clicar aqui em sim. Fazer a calibração final? Sempre. Então aqui a gente vai fazer a calibração final do nosso equipamento. Vou pegar o CAL 5000 aqui, vou ligar ele, opção 114/94, bem facinho de usar. Vou colocar aqui nele, então, no instrumento, em 94 decibel, colocando aqui essa outra parte também, para não esquecer. São coisas de campo, tá, pessoal? Não vou ficar editando aqui, porque a gente sabe que o trabalho de campo é assim mesmo. A gente tem que ir sempre tendo atenção ao que está sendo feito. Então, vai acoplar agora aqui o calibrador no microfone. Então, estou tentando mostrar aqui de uma forma que vocês possam ver. Então, beleza. Acoplei aqui. Então, está aqui, esse equipamento está acoplado da forma correta com o microfone no calibrador acústico. Aí você vai lá e vai clicar em calibrar. Lembrando que o meu CAL 5000 já está ligado também. Vou escolher a opção correspondente. Aí ele vai aparecer aqui guardando calibração, o calibrador. Já iniciou a calibração. Aí você aguarda um pouquinho. E é isso, pronto, sua medição já está gravada lá na memória do equipamento. É isso. Em relação à medição, são esses procedimentos. Bom, saindo da tela de calibração, nós vamos para o histórico. O histórico é uma tela bem interessante aqui do DOS 1000, porque ele tem um registro das leituras que foram realizadas, e esses registros eles ficam arquivados aqui para leitura, e você vai conseguir ver o histórico dos resultados, tá? A dose, o NE, o NEM, tem outros parâmetros aqui também que podem ser usados, os valores máximos, tá? Então, tudo isso pode ser consultado aqui, tá? Só estou dando um exemplo para vocês, tudo bem? Dos valores aqui, não tem nenhum parâmetro mensurado, mas só para vocês entenderem que aqui eu veria a dose de ruído pela NHO01, pela NR15, pelo meu terceiro usuário que pode ser configurado. Eu ia ver o LVG, que corresponde ao nível de exposição. Eu ia ver o nível de exposição normalizado, que é o que nós usamos para preencher o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, quando a gente pensa na NHO01. Então é bem legal que você consegue ver todos esses dados aqui. Dá para ver os gráficos da variação por barras da média de 1/3 de oitava, tá? Eu acho isso muito legal aqui, tá? Então você tem aqui, por exemplo, uma medição que foi feita com o dosímetro operando numa escala de 1/3 de oitava, que você tem a média dos resultados. Então você consegue ver que há uma prevalência das frequências mais baixas ali, inferiores a 250 Hz, tá? Então eu acho muito legal aqui essa opção também referente a média dos resultados por gráfico de oitavas. E aí você pode deletar essa medição ou então vir aqui no menu voltar, ok? E aí, tendo visto essas opções, você pode clicar aqui em voltar, tá? E aí você caiu aqui na tela inicial do equipamento. Pessoal, então nesse vídeo nós vimos como operar o DOS 1000 da Struterm e as características de uso desse audiodosímetro. Nesse vídeo eu não entrei no mérito das questões técnicas relacionadas às normas de higiene ocupacional que tratam de ruído. Eu abordei alguns pontos relativos ao anexo 1 da NR15 na parte trabalhista, falei alguns pontos da NHO 01 da Fundacentro, falamos de alguns critérios técnicos do limiar de integração de dose de 80 decibel, que vale para qualquer um dos procedimentos, e o critério de referência de 85 decibel, que vale também para as duas normas. Não entrei no mérito do uso do Q5 e Q3, apesar de vocês saberem qual é a minha opinião, que o Q5 é unificado para tudo, mas não peço para ninguém concordar comigo, é apenas o meu ponto de vista. E
Nesse primeiro vídeo, eu passei, então, as etapas mais importantes de uso do DOS 1000. Obviamente que meu objetivo não é, aqui nesse vídeo, em 20 minutos, talvez um pouco mais do que isso, sanar todas as dúvidas de vocês. Mas, pelo menos, eu trouxe um guia completo de como você operar as principais funções desse equipamento, desse audiodosímetro, ok? E eu também tenho um segundo vídeo que vai estar aqui na playlist que eu criei do DOS 1000 no meu canal no YouTube, demonstrando como fazer o uso do software dele, de como editar as informações no software e como imprimir o seu relatório para poder ser anexado no seu programa, no seu PPRA, no seu programa de conservação auditiva, no seu LTCAT, no seu laudo, enfim, de uma forma geral, ok? Então é isso. Se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e fique ligado nas dicas de higiene ocupacional no canal do professor Gustavo Rezende. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.